A gente costuma pensar na solidão como um vazio, né? Algo a ser evitado a todo custo. Com certeza. Mas e se, para algumas pessoas, a solidão não for uma prisão, mas um refúgio, um lugar seguro? Exato. E o que acontece quando a pessoa que decide mapear esse território é alguém que, de fato, vive nele? Essa é a proposta central da nossa fonte de hoje. O livro Além do Isolamento, de Edson Bueno. E o que eu achei mais incrível, que faz ele ser tão diferente, é de onde o autor está falando. Sim. Ele não é só um psicólogo clínico estudando o assunto de fora. Ele tem o diagnóstico de transtorno de personalidade esquizoide. Ele escreve de dentro para fora. Exato, ele tem um mapa e a experiência da jornada. Por isso a nossa conversa aqui vai ser uma exploração do modelo que o livro propõe. Uhum. A ideia é ir muito além de uma simples lista de sintomas para tentar entender a experiência esquizoide de uma forma mais completa, sabe? Mais tridimensional. Isso, ele junta a neurociência, psicologia do desenvolvimento e a teoria do trauma, para tentar traduzir um mundo interior que para muitos parece, sei lá, silencioso demais. Para a gente começar, vamos estabelecer a base, mas já com esse olhar mais crítico do livro. Como é que a psicologia tradicional, aquela dos manuais tipo DSM-5, descreve o transtorno de personalidade esquizoide, o TPE? Então, a visão tradicional é muito focada no que se pode ver de fora, no comportamento. No observável. Exato. O DSM-5, por exemplo, ele lista critérios como uma preferência constante por atividades solitárias, um desinteresse bem nítido por relações próximas, sejam amorosas ou familiares, uma aparente indiferença a elogios ou críticas. E aquela famosa expressão emocional restrita que muita gente logo interpreta como frieza, né? Distanciamento. Exatamente. E o ponto central do livro, a grande frustração do autor com isso, é que todos esses critérios são formulados como déficits, como se fossem ausências. Ah, entendi. Eles descrevem o que falta em comparação com uma norma social mais extrovertida, mas falham completamente em capturar o que existe por dentro. Não falam nada sobre a riqueza da realidade subjetiva de quem vive isso. Nossa, isso é muito forte. É como ser descrito por uma lista de coisas que você não é. O livro tem uma metáfora que eu achei poderosíssima para descrever essa sensação, a do vidro invisível. Sim, é uma imagem perfeita. Ele descreve a sensação de estar numa sala cheia de gente, sabe? Entendendo as regras do jogo social, vendo as interações, as risadas. Mas se sentindo separado. Separado. Como se houvesse uma parede de vidro te separando de tudo. Você vê, mas não consegue tocar. Você entende a mecânica, mas não sente a mesma vibração. É uma solidão que não é sobre estar sozinho no espaço. É sobre estar sozinho na sua própria experiência. Isso, mesmo rodeado de gente. Isso muda tudo. E essa imagem nos leva direto para a ideia principal do livro, que é uma virada de chave completa. Totalmente. A premissa é: e se o isolamento esquizoide não for uma doença a ser curada, mas sim uma adaptação, uma forma extremamente complexa de organizar a experiência humana que tem as suas próprias razões, a sua própria lógica interna. Uma estratégia de sobrevivência. Uma estratégia de sobrevivência que foi moldada por fatores biológicos e principalmente por experiências de vida. A proposta do livro é parar de perguntar o que tem de errado com essa pessoa e começar a perguntar por que essa estratégia se tornou a mais segura para ela. Ok. Vamos mergulhar nisso. Se é uma adaptação, como a gente explica essa construção? É aí que ele propõe aquele modelo, né, que une 3 grandes áreas. É o coração da análise dele. Isso, ele cria um modelo de 3 pilares. E cada pilar responde a uma pergunta diferente sobre essa experiência. O primeiro é a teoria polivagal, que nos ajuda a entender o como isso funciona, no nível do corpo, da neurofisiologia. A teoria polivagal do Stephan Porges, que tem ganhado muito espaço, de forma bem simples, ela diz que o nosso sistema nervoso autônomo é mais sofisticado do que aquela velha divisão de luta ou fuga versus descanso e digestão. Exato. Porges mostra que a gente tem uma hierarquia de 3 sistemas de defesa. E para a experiência esquizoide,
A peça-chave é o circuito mais primitivo de todos, o estado de shutdown dorsal vagal. O desligamento. É uma resposta de imobilização, de desligamento total. A gente compartilha isso com os répteis. Quando um lagarto se finge de morto para escapar de um predador, é isso que está em ação. Entendi. Então, a ideia do livro é que, para uma pessoa com TPE, o estresse social pode funcionar como esse predador. Precisamente. O argumento é que o sistema nervoso dessa pessoa pode estar calibrado para entrar nesse estado de shutdown com muito mais facilidade diante de interações sociais. É como se o corpo apertasse um botão de emergência numa festa ou numa reunião de trabalho. Não é uma decisão consciente, então? Não. É o sistema nervoso dizendo, alerta de perigo, estou desligando para conservar energia. Isso explica aquela exaustão profunda que as pessoas descrevem depois de socializar, mesmo que por pouco tempo. Não é preguiça nem má vontade. É um custo fisiológico real. O corpo gasta uma energia tremenda para se manter presente e depois precisa de um tempo para recarregar a bateria. A solidão nesse contexto se torna profundamente restauradora. O corpo pede por ela. Pede. O refúgio não é só psicológico, ele é fisiológico. Entendi a parte fisiológica. Mas ainda fico pensando, como isso se conecta com a preferência pela solidão? Muita gente se sente exausta e mesmo assim busca contato. Qual é o elo que o livro faz entre essa resposta do corpo e a psicologia da pessoa? É aí que entram os outros pilares, imagino. Perfeito. O primeiro pilar mostra como o corpo reage. O segundo pilar, que é a teoria do apego, começa a explicar o porquê isso se desenvolveu assim. Ele conecta esse padrão com as nossas primeiras relações na vida, com os pais, cuidadores. A ideia de que a forma como a gente se conecta na infância cria um mapa para os nossos relacionamentos futuros. Isso. O livro sugere que padrões de apego inseguro, principalmente o evitativo ou o desorganizado, podem ter ensinado uma lição muito poderosa e dolorosa na infância. Que lição? A lição de que a proximidade emocional é perigosa, que buscar conexão resulta em dor, ou em invasão, ou simplesmente em nada. Diante disso, a distância emocional não é um defeito. Vira uma estratégia. Vira uma estratégia de sobrevivência brilhante. A criança aprende a não precisar para não se machucar. O mundo interior vira o único lugar verdadeiramente seguro. Mas essa ideia de que a criança aprende a não precisar não soa um pouco determinista. Parece que anula a capacidade de resiliência ou de encontrar outras conexões seguras fora da família. O livro aborda isso. Sim, aborda. E é um ponto importante. Não é determinismo no sentido de ser uma sentença, sabe? É sobre a formação de um padrão, um caminho neural e emocional que se torna o mais familiar, o modo padrão. O caminho de menor resistência do cérebro. Exatamente. Outras experiências podem modificar isso, claro, mas a base, o alicerce do mundo relacional foi construído sobre essa desconfiança da intimidade. E isso nos leva direto ao terceiro pilar, que amarra tudo. A perspectiva do trauma complexo. E aqui, quando falamos de trauma, não estamos falando necessariamente de grandes eventos, de abusos óbvios, certo? De jeito nenhum. O livro foca no que ele chama de trauma invisível, da negligência emocional crônica. É o trauma do que não aconteceu. As ausências. As ausências que ferem tanto quanto as presenças tóxicas. Pensa num lar onde os pais estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Provedores mais distantes. Um ambiente onde as emoções da criança não são vistas, validadas. O famoso engole o choro. Isso. Ou não foi nada, para de frescura. Essa falta crônica de sintonia ensina que o que ela sente não importa ou é inadequado. Nesse cenário, se voltar para dentro e se tornar autossuficiente, não há uma escolha, é a adaptação mais inteligente possível. Quando você junta esses três pilares, a imagem fica incrivelmente clara e humana. Totalmente. Deixa de ser um transtorno de personalidade misterioso e passa a ser uma história coerente. Uma história sobre um sistema nervoso sensível, que é o pilar polivagal, que aprendeu cedo que as relações são perigosas, que é o pilar do apego. Certo. E que desenvolveu a autossuficiência como uma forma de proteção genial, que é o pilar do trauma. Exatamente. O livro transforma um diagnóstico
que soa como uma sentença de incapacidade para o afeto, em uma narrativa compreensível de adaptação. E essa compreensão abre espaço para a gente desconstruir alguns mitos bem persistentes. Sim, vamos a eles. Porque essa visão de fora para dentro cria muitas ideias erradas. Qual seria o principal mito que o livro ataca? O maior de todos, sem dúvida, é o de que pessoas esquizoides não têm emoções. Isso é o que parece de fora, por causa da expressão facial mais neutra. A tal face de jogador de pôquer. Exato. Mas a realidade proposta pelo livro é que as emoções existem e podem ser extremamente intensas. A questão é que elas são processadas de forma diferente, mais para dentro. O rosto pode estar sereno, enquanto por dentro acontece uma tempestade. O que faz todo sentido se você aprendeu que expressar emoções era inútil ou perigoso. É mais uma camada daquela estratégia de proteção. E outro mito comum é confundir TPE com fobia social. Essa é uma distinção fundamental que o livro faz. Na fobia social, ou no transtorno de personalidade evitativa, existe um desejo profundo de conexão, mas ele é bloqueado por um medo paralisante do julgamento, da rejeição. A pessoa quer ir à festa, mas o medo a impede. Isso. No padrão esquizoide, muitas vezes, o que existe é uma preferência genuína pela solidão, sem essa carga de ansiedade. Não é que a pessoa tenha medo de ir à festa. É que a ideia de ficar em casa lendo um livro parece genuinamente mais atraente e recompensadora. O livro tem uma analogia ótima para isso, não é? A do restaurante. Sim, é perfeita. Ele diz que a pessoa com transtorno de personalidade evitativa quer muito comer, mas tem pavor do restaurante, dos garçons, dos outros clientes. Já a pessoa esquizoide, naquele momento, genuinamente não está com fome. A motivação de base é completamente diferente. E uma das coisas que eu achei mais, revolucionárias no livro, ao contrário da literatura clínica, que só foca nos déficits, é que ele dedica um bom espaço para reconhecer as forças e os recursos que podem surgir desse padrão. Sem dúvida. É uma mudança de perspectiva enorme. O autor argumenta que essas características não são só sintomas. Elas podem gerar habilidades valiosas. A mais óbvia é uma imensa autossuficiência. A capacidade de ficar bem sozinho. E até apreciar a solidão. Isso é uma força poderosa num mundo que muitas vezes nos empurra para uma conexão constante e superficial. E também uma profundidade de pensamento, uma criatividade que talvez não florescesse no meio do ruído social. Exatamente. A introspecção constante e principalmente a ausência da pressão por validação social podem levar a uma grande originalidade de pensamento. A pessoa não está pensando o que os outros vão achar disso. Isso libera a mente. Junto com isso vem uma independência de julgamento, imagino. Com certeza. E uma capacidade de concentração intensa, o famoso hiperfoco, justamente por não haver a distração constante da necessidade de interagir. Então, o que tudo isso significa? Ao final dessa análise, fica claro que, além do isolamento, não é só um livro sobre um transtorno. É um convite para uma mudança de paradigma. Parar de patologizar a solidão e começar a entendê-la com compaixão e principalmente com complexidade. Perfeito. E essa mudança tem uma implicação terapêutica gigantesca, que é a mensagem final do livro. O objetivo de uma terapia não deveria ser tentar forçar uma pessoa esquizoide a se tornar extrovertida, a lotar a agenda de eventos sociais. Isso seria violento. Seria desrespeitoso com toda essa história de adaptação que a gente acabou de descrever. Seria dizer que a estratégia de sobrevivência dela, que a manteve segura, está errada. Exatamente. O objetivo, segundo o autor, é muito mais sutil e respeitoso. É sobre expandir o que ele chama de janela de possibilidades. É ajudar a pessoa a ter mais flexibilidade no seu sistema nervoso e nos seus padrões, para que ela possa escolher. Então, não se trata de mudar a essência da pessoa, mas de dar a ela mais opções, se elas quiser. Isso. Ajudá-la a poder buscar conexões, se, quando e como ela desejar, nos seus próprios termos. Talvez o sucesso terapêutico não seja ir a festas todo fim de semana, mas sim conseguir manter um amigo próximo em quem confia. Ou construir um relacionamento que respeite a necessidade de espaço. Exato. É sobre ter a opção de abrir a porta para o mundo,
em vez de se sentir obrigado a derrubar a parede. A escolha passa a ser dela. A fonte que analisamos hoje é poderosa porque a história é contada por quem a vive. A narrativa vem de dentro. E isso me deixa com uma reflexão final. Que outras facetas da experiência humana que hoje a gente rotula e patologiza poderiam ser radicalmente redefinidas se a gente parasse um pouco e ouvisse com mais atenção as vozes que vêm de dentro, em vez de nos basearmos só nas observações que fazemos do lado de fora do vidro?